Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos colocar em Deus toda a nossa esperança de vida e felicidade, que nós possamos celebrar, né, com fé e amor a liturgia sagrada. Então, a primeira leitura está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Marido de uma mulher, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso da torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, com ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquiriram para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aqui essa primeira leitura fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, e aqui fala: o bispo tem o dever de ser irrepreensível, do mesmo modo os diáconos possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Então que nós realmente possamos também ter, né, o mistério da fé junto com uma consciência limpa, que nós realmente possamos sempre, né, fazer a vontade de Deus e que possamos sempre anunciar a boa nova da sua palavra, a boa nova do Evangelho. E agora, falando do Evangelho, hoje, ele está em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Então, essa primeira leitura, aliás, o Evangelho, né, o Evangelho da ressurreição do jovem de Naim, faz alusão à ressurreição do filho da viúva de Sarepta, realizado por Elias, né, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24. Jesus é apresentado como grande profeta, maior que todos os profetas, que apareceu no meio do povo. Então, a figura da viúva, por si só, já remetia na Bíblia a um dos grupos de pessoas mais desvalidas. A mulher da cidade de Naim, além de viúva, está para sepultar seu filho único, sepultar sua única e última esperança. Então Jesus aparece na porta da cidade exatamente no momento que se retirava o filho para fora da convivência da mãe. Parece não haver mais esperança. No entanto, com Jesus ressurge a esperança, reaparece a vida. Então, todos glorificavam a Deus, evocando o cântico de Zacarias. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Em Lucas capítulo 1, versículos 68 e 78. Então,
Jesus é o grande profeta da misericórdia, da salvação e da consolação, que apareceu como luz visitadora de Deus entre o povo. Jesus de Nazaré consola o povo desesperado naquela mulher viúva sem mais esperança, né? E faz com que a esperança volte. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, que nós possamos depositar toda a nossa esperança em Deus, toda a nossa esperança em Jesus, toda a nossa confiança nele, porque ele sempre está ao nosso lado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.